Rápido, hein? Papo 1. Libertadores de 19 ou de 22? 19. Marcar numa final ou num clássico? Final. Camisa 9 ou camisa 10? 10. Trap ou funk? Trap. Fórmula 1 ou NBA? Fórmula 1. Se não fosse jogador, você seria? Piloto de Fórmula 1. Melhor companheiro de concentração? Meu Deus, não tem mais, a gente fica sozinho, eu mesmo. Flamengo é? Paixão. O Gabigol é? Difícil, hein? Difícil, essa é difícil. Foi uma palavra só. Predestinado. Seu maior sonho? Futebol, ganhar a Copa do Mundo. Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, bom dia, muito legal esse bate-bola que o GE fez ali com o Gabigol. E o Landim foi bem claro em relação ao Pedro, quer ir embora, que o Benfica pague a multa ou que qualquer outro clube pague a multa. E a multa do Pedro é de 600 milhões de reais. E falando, né, sobre o Museu do Flamengo, tá deixando os antes ali babando, todo mundo tá babando com esse museu tecnológico e com um paredão de troféus que nenhum time do Rio de Janeiro tem. Falando sobre o Bruno Henrique, vou provar para vocês por que o Bruno Henrique não pode sair desse time titular do Flamengo. E falando sobre o estádio, o Zico falou que quer um estádio, lógico, né? Todos nós queremos, mas o deputado Pedro Paulo foi bem claro no local que o Flamengo quer fazer o estádio. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, deixe seu like, se inscrevam no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora eu vou começar o vídeo mostrando para vocês a coisa mais linda do mundo que ficou, esse Museu do Flamengo. Que coisa maravilhosa, vocês estão vendo fotos aí. Landim teve lá, Zico teve lá, Gabigol teve lá, entre outras personalidades estiveram presentes na inauguração do Museu do Flamengo. Essa inauguração foi feita ali de um modo mais privado, né? Somente para jornalistas, para pessoas convidadas, mas vai ser aberto ao público esse museu maravilhoso. Um museu à altura do Flamengo, né? Diferentemente do Museu do Fluminense, que tem até a bicicleta do Fred lá, mas aqui a gente tem bastante troféu. Quando você entra lá, você já vê uma parede gigantesca, recheada, né, repleta de troféus, troféus que a gente ganhou ali, venceu durante toda a nossa história e consegue preencher um número assim quase incontável de taças. E quem chega lá no museu já fica maravilhado com isso. Mas não só isso, temos bastante tecnologia nesse museu, que é um dos melhores da América Latina. E vem ali mostrar, né, a história, a grandeza do time do Flamengo desde a sua inauguração, né, do seu início antes do século de 1900. Então tem bastante história o time do Flamengo. É um museu ali que vai ajudar o Flamengo também a arrecadar uma grana, vai deixar os turistas que vêm de fora do Rio para ver jogo do Flamengo com um lugar para poder passar o dia ali nesse museu, né? Poder ver, tem camisas de jogadores históricos, tem alta tecnologia, vocês vão estar ali praticamente dentro do estádio quando estiverem no museu, devido à grande excelência ali tecnológica que tem esse museu. Então, parabéns, é um museu ali que está à altura realmente do time rubro-negro. O anterior era um bom museu, era um museu legal, mas era um museu bem pequeno. Esse é a nível mesmo internacional, vão para cima deles. Esse museu vai dar muito o que falar e muita inveja para os antes que veem a gente ficar grande, não querem ficar grande, quer que a gente volte a ficar pequeno, mas agora o caminho, a estrada que o Flamengo trilhou é uma estrada que não vai se desfazer. E a tendência é somente a gente crescer. Se os outros quiserem também chegar na excelência aqui, copie os moldes do Flamengo. E agora falando sobre o nosso grande atacante, Pedro Guilherme, artilheiro do Flamengo nessa temporada de 2023, e o Benfica está querendo a contratação dele, botou lá na capa, o jornal A Bola botou na capa que o Benfica está de olho no nosso atacante, mas é o que eu venho falando sempre. Quer levar o Pedro? Leva o Pedro, mas vocês têm que botar o cascalho no bolso do Flamengo. O Flamengo pagou muito caro por esse jogador, é um jogador importantíssimo no elenco rubro-negro, e o Landim abriu aspas e falou sobre esse assunto. Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro,
É simples, basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro e uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador, um bom contrato para ele, que eles tiram o Pedro do Flamengo. Simples assim, disse o presidente Rodolfo Landim. E aí ele ainda complementou: o assunto Pedro está totalmente resolvido, é passado, já está integrado à equipe, treinando e vamos em frente. É isso, galera. Errou, foi punido, até para mim duplamente, né? Que tomou um murro e depois ainda foi tirado do jogo e multado. Só que agora é bola para frente. Tá bem claro aí nas palavras do Landim o que ele pensa internamente. O Flamengo precisa do Pedro. É um jogador importantíssimo para esse time rubro-negro. Quando a gente só tinha o Gabigol, a gente sofria quando tinha ali uma suspensão do Gabigol, e o Gabigol é rei em suspensão. Quando tinha algum tipo de contusão, a gente não tinha um jogador desse calibre para poder colocar dentro de campo. Hoje em dia a gente tem o Pedro. Se vocês quiserem levar o Pedro, que paguem a multa. E sabe qual é o valor da multa? 120 milhões de euros, em torno de 600 milhões de reais. Bota 600 milhões de reais no nosso bolso, que a torcida até leva o Pedro no colo para o aeroporto, coloca ele no avião, faz até cafuné, bota ali uma viseira para ele poder dormir tranquilamente e pronto, vida que segue. Agora, se não vai pagar o valor da multa, aí, amigo, para mim é só papinho, é só conversa. E nação, é muito bom a gente poder falar de um jogador que estava ali com um problema gravíssimo de lesão, que é o Bruno Henrique, e que hoje em dia voltou para o time do Flamengo na ponta dos cascos. Parece até que ele não teve aquela contusão gravíssima que poderia até prejudicar e muito a continuidade da sua carreira. Mas o trabalho foi bem feito no departamento médico e hoje em dia ele, para mim, é titular absoluto. Se o Pedro quiser entrar como titular, que não saia o Bruno Henrique. Para mim, quem tem que sair é o Gabigol, mas o Bruno Henrique, para mim, é inegociável. Se quiser revezar Pedro e Gabigol, beleza. Agora, tirar o Bruno Henrique do time, hoje em dia, para mim, é incabível isso. Vamos lá. Ele tem números aqui assombrosos, né? Em relação a Libertadores e no último jogo também os números comprovam ali a importância e a eficácia dele nesse time rubro-negro. Vamos lá. No último jogo, ele fez um gol, deu 4 chutes pro gol, um passe decisivo. De 3 dribles que ele tentou, foram 3 dribles certos. 9 ele ganhou em 10 duelos, 4 faltas sofridas, um desarme e a nota 7.9 no SofaScore. Beirou 8, mereceu um 8. Vamos lá, em relação aos 7 últimos anos dele na Libertadores, desde que ele estreou, são 49 jogos com primeiro colocado em assistências, com 16 assistências. Segundo colocado em gols marcados, com 21 gols marcados. Segundo colocado em participações de gols, com 37. Segundo colocado em grandes chances criadas, com 19. E segundo colocado em gols em mata-mata, com 13 gols em mata-mata. E a nota do SofaScore, 7.32. Jogador ali excelente, né? Ótima qualidade física, coloca a bola na frente, consegue pegar, ótima qualidade técnica, tem visão de jogo, sempre enxerga o colega ali dentro da área para poder dar aquele passe açucarado. E é isso. Eu considero ele como titular absoluto. E mais uma vez eu digo, Pedro entrando no time, para mim quem tem que sair é o Gabigol e não o Bruno Henrique. E também não tem cabimento botar Pedro, Gabigol e Bruno Henrique por causa da perda ali da eficácia na marcação. Queria saber a sua opinião, o que vocês acham? Consideram também o Bruno Henrique como titular absoluto ou vocês acham que ele também tem que revezar com os outros colegas que estão no banco? E nação, em relação ao estádio do Flamengo, o deputado Pedro Paulo foi bem claro em dizer que o Flamengo ainda tem planos ali para o gasômetro, que o lugar que o Flamengo quer construir é no gasômetro, sendo que, como o gasômetro é gerido pela Caixa Econômica Federal, tem braços ali do governo, pode ser que a gente tenha uma complicação maior para conseguir o terreno. Só que o local que o Flamengo quer construir, para mim, é o local ideal. Porque não tem como, conforme eu já falei várias vezes, Rio de Janeiro é uma cidade complicada, se deslocar de um bairro para outro é às vezes uma aventura aqui no Rio de Janeiro por causa de problemas, né, em relação à facção, em relação à violência que tem,
sobre assaltos e etc, né? A gente sabe como é complicado, porque aqui no Rio, você sendo de um bairro, indo para outro, sendo questionado de onde você mora, se você falar que mora num bairro onde seja ali inimigo desse bairro, fica muito ruim a sua situação. Então, no gasômetro, como é uma área central aqui no Rio de Janeiro, acho o local ideal. O gasômetro é perto do Maracanã, é pertinho do centro da cidade, tem a rodoviária, tem vários meios de poder chegar. Até pela água dá para chegar ali, tem barcas, tem tudo para você poder chegar ali no gasômetro, né? A barca você teria que soltar na Praça 15, pegar uma condução, mas chegaria rapidamente ao gasômetro. Então, todos os lugares levam a esse terreno, sendo que a situação é da Caixa Econômica, né, de quem gere ali esse local, vender para o time do Flamengo, porque a Caixa Econômica comprou esse terreno, se eu não me engano, em 2012, pelo valor de 220 milhões de reais. Aí a Caixa Econômica revendeu para esse grupo, então já revendeu por um valor maior. Acredito eu que o Flamengo oferecendo em torno de 500, 600 milhões de reais, o Flamengo consiga comprar esse terreno e poder construir a cidade do Flamengo ali, com shopping, com hotel e também com o estádio. Mas isso não é de um dia para o outro, ainda vai demorar bastante. Não é igual o Landim falou, vamos construir um estádio para 100 mil torcedores, vamos lá, pelo menos 100 mil, vamos construir, mas seria bom ele dizer também as datas, né? Quanto que demora, porque a nação rubro-negra fica na ansiedade. E o Zico também falou sobre o estádio. Vamos abrir aspas aqui para o que disse o nosso Zicão. Tudo que vier para ajudar o clube a ser cada vez maior e ser importante para o clube tem que ser aplaudido. Você, quando atinge um certo nível, tu tem que oferecer mais e mais. Tudo aquilo que for oferecido de melhor para a torcida, que é o maior patrimônio do clube, é muito bem-vindo. Então tá aí, o Zico quer estádio, eu quero estádio, vocês querem estádio. A princípio a diretoria quer estádio, mas a negociação demora. E o local para fazer aqui no Rio de Janeiro é o gasômetro, galera. Outro local aqui fica complicado. Tem que ser um lugar central por esses problemas peculiares que tem a cidade maravilhosa. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos, tenha um fim de semana abençoado. Até a próxima e fui!